8h20. Bom, nós temos então aqui, pressão da Venezuela aumenta, os países europeus pedem divulgação das atas das eleições, que não reconhecem a eleição da Venezuela. O Papa também falou lá que espera que as coisas sejam resolvidas de uma maneira pacífica. E diante do agravamento da situação da Venezuela, nós temos mais um professor para conversar conosco, mais um dos tantos que gentilmente nos atendem. É o professor Tomás Paoliello, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Professor Tomás, obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço o convite, Heródoto. Prazer estar com vocês aqui. Professor, como é que está a situação nesse momento? O Maduro continua forte, está mais fragilizado? Qual é a sua avaliação? Olha, o Maduro e o governo Maduro, eu diria, né, tem muita força. Quer dizer, ele conta, né, com todo o apoio institucional ali que ele construiu. Coloco aí particularmente as Forças Armadas e as Forças Policiais, que garantem uma estabilidade do regime. Claro que internacionalmente a posição dele piorou bastante, já vinha piorando, já vinha se agravando, pós-eleições, a posição ainda mais frágil. Então, eu acho que tem uma piora internacional, internamente não mudou tanto assim, apesar de que o resultado contestado das eleições também eventualmente pode levar, por exemplo, a um crescimento de manifestações, pessoas nas ruas, como a gente já tem visto na Venezuela. Agora, novamente, as forças que cuidam da ordem, digamos assim, no país são muito alinhadas com o governo Maduro, então acho muito difícil que isso avance, né, numa contestação do governo por esse lado, diria aí, das manifestações populares e tal. Agora, professor Tomás, a gente poderia dizer que o braço de ferro aí, da disputa da situação de um lado e oposição do outro, são as atas das eleições, são mostrar as atas das eleições, haja vista que lá, diferentemente do Brasil, além da urna eletrônica, tem também o voto impresso? Olha, eu acho que virou tema, né, nesse momento, essa questão aí, né, de que o governo traga as atas, os resultados de cada sessão eleitoral para que as eleições sejam conferidas, né, por esses atores internacionais, principalmente, que se envolveram ali num acordo, numa tentativa de garantir eleições justas dentro da Venezuela. Honestamente, eu acho que já está claro que o governo não vai mostrar, ou se mostrar, mostrará atas falsificadas, né? Essa demora para mostrar as atas, que supostamente já estariam prontas logo depois da eleição. A maior parte da eleição na Venezuela é digitalizada, né? Então teria resultados muito rapidamente. A apuração não é demorada como em outros lugares do mundo, como nos Estados Unidos, por exemplo, né? Tem apurações demoradíssimas que às vezes podem tomar meses. Esse não seria o caso na Venezuela. Então acho que é um indício forte, né, de que esse resultado das atas não é um resultado favorável ao governo e por isso eles não estão divulgando esse resultado. Agora, mesmo se fosse divulgado um resultado e se ficasse evidente que o governo atual, né, o governo Maduro, não foi reeleito, ainda teria uma outra questão, que é se eles vão deixar o poder mesmo tendo perdido uma eleição. Não me parece que esse é o caminho que aconteceria. Então, acho que tem muita ênfase, né, digamos assim, que se demonstra o resultado da eleição, como se isso fosse significar que, a partir daí, o governo Maduro vai deixar o poder e vai fazer uma transição democrática para um governo de oposição. Eu não acredito nisso nesse momento, tá? Claro, novamente, né, ter uma eleição desfavorável colocaria ainda mais pressão sobre um governo impopular, crescentemente impopular. Mas a eleição não necessariamente é um caminho, né, que eu acho que seja uma via aberta hoje para a gente fazer uma transição de regime. Essa eleição, eu acho que uma eleição, sim, é a melhor forma de fazer uma transição de governo na Venezuela. Essa eleição me parece que não vai levar a isso. Caramba. Professor Tomás, a União Europeia já se pronunciou, os Estados Unidos, alguns países da América Latina, por aí afora. Como é que está a situação do Brasil? O Brasil já se pronunciou a respeito do processo eleitoral lá? Olha, o Brasil manteve a posição que ele anunciou, acho que desde o princípio, de fazer um papel de mediação. Então, manter diálogo aberto, né,
tanto com a oposição quanto com o governo Maduro. O Brasil, então, demonstrou preocupação com a não divulgação das atas, não divulgação desses resultados para que pudessem ser verificados e conferidos. Então, eu diria que tem um posicionamento. É um posicionamento que não coloca definitivamente o vencedor de um lado ou de outro, diferente de outros países. Eu acho que isso tem sido uma posição coerente da política externa desse terceiro governo Lula. Poderíamos até dizer que uma posição que já existia nos governos anteriores, que é essa posição, diria, de neutralidade internacional, de não alinhamento, né? O governo tem sido consistente, eu acho, nessa posição, seja na guerra Ucrânia-Rússia, seja na guerra de Israel em Gaza, seja agora na questão venezuelana e outras. Me parece que mesmo que haja simpatias por parte do Lula ou por parte de outros membros do PT ou do governo, a posição tem sido reiteradamente essa. Então, quer dizer, podemos ser favoráveis ou não a esse posicionamento, mas eu acho que tem uma coerência, uma repetição. Então a gente pode perceber que tem uma linha da política externa desse governo Lula e ela está sendo, mais uma vez, seguida no caso da Venezuela. Quer dizer, então pode passar essa ideia de que está em cima do muro, não está se posicionando. Eu acho que isso por si só é um posicionamento. É o posicionamento, como eu falei, dessa política externa não alinhada ou neutra. Perfeito. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Professor Tomás Pauliello, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo.